Olá, seguidores do canal. Vamos lá, trazendo a resolução de uma prova de mais uma banca, certo? A banca IDCAP, IDECAP, IDCAP. Eu não conhecia essa banca e vamos analisar agora uma prova da Prefeitura Municipal de Vila Rica, técnico de enfermagem. Eu trouxe essa prova porque é a banca que está cobrando, a banca que está organizando o concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista, na Bahia. Vamos lá. Prova aqui de 4 horas de duração, itens de 1 a D. 4 alternativas, de A, B, C, D, A, B, C ou D. Vamos lá. Começar aqui, língua portuguesa. O texto seguinte servirá de base para responder as questões de 1 a 10. Como eu sempre faço, eu vou diretamente para as respostas de gramática, para ver o que é que cobra em gramática em relação à prova. Vamos lá, vamos ver aqui a primeira questão. Primeira questão. Isso acendeu o alerta no governo que tem prometido a cada eleição reduzir a imigração legal e irregular para o país. O termo destacado na frase trata-se de... Vamos lá, eu vou marcar aqui logo a resposta, até porque já tem aqui a correta letra B, certo? Gente, o pronome relativo com função de sujeito. Eu estou destacado aqui o que. O que é conhecido como pronome relativo universal. E qual a função do pronome relativo? Retomar o antecedente. No caso aqui, ó, governo. Isso acendeu o alerta vermelho num governo que tem prometido a cada eleição reduzir a imigração. Como é que eu sei o que é o sujeito? Eu vou perguntar para o verbo. Vamos lá. Quem tem prometido reduzir a imigração? O governo. Então, ó, função de sujeito. Por isso aqui está a resposta para pronome relativo com função de sujeito. Conjunção integrante não poderia ser porque ela não inicia uma oração subordinada. Questão 2. O Itamaraty afirma que 220 mil brasileiros vivem no Reino Unido. Vamos lá. A figura de linguagem predominante na frase é questão de figura de linguagem. Eu olhei outras provas da banca e sempre ela está cobrando esse assunto, certo? Aqui é uma metonímia. Por que metonímia, professor? O Itamaraty afirma. Não é o Itamaraty que afirma, é o órgão, certo? O órgão, as pessoas do órgão que tem a informação. Eu estou usando uma coisa pela outra. Metonímia é quando eu utilizo uma coisa por outra. Por exemplo, o autor pela obra, a marca pelo produto, o conteúdo pelo continente. Comparação. Desculpa, vamos lá. Comparação é quando eu faço uma comparação de uma coisa com a outra usando um comparativo. Por exemplo, minha mãe é como uma flor. Isso é uma comparação. A literação é quando eu tenho uma repetição de consoantes dentro de uma frase. Você vai ver muito isso aí em poemas simbolistas. Anacoluto é a quebra da ordem direta de uma sentença, de uma frase, certo? Vamos lá. Essa 3 aqui, ó, Reino Unido ganhou 740 mil estrangeiros no ano passado. Isso atendeu qual a situação da imigração válida para o segundo texto. Essa é a interpretação textual. Eu não vou resolver porque o vídeo ficaria muito longo para nós lermos aqui, certo? Então a resposta aqui é o item D. Vamos para a questão 4. O número de brasileiros que imigra legalmente para lá é baixo em comparação a outras nacionalidades, mas os brasileiros estão entre os afetados pelas novas regras.
Assinale a alternativa em que a opção contenha um adjetivo e um substantivo, ou vice-versa. Vamos lá. Resposta, o item B. Como assim? Vamos lá. Outras nacionalidades. Outras é um pronome indefinido, certo? Nacionalidade, sim, é um adjetivo. Lá é advérbio, baixo é advérbio, certo? Número aqui é substantivo. Brasileiros também aqui, no caso, seria um substantivo, certo? Tá funcionando. Então, o único que pode ser um adjetivo ou vice-versa, novas pode ser um adjetivo, quanto pode ser um substantivo. E regras, tanto pode ser um substantivo, quanto pode ser um adjetivo. Lembrando que o adjetivo é quando você dá uma característica ou uma qualidade a um ser, e o substantivo é o próprio ser, certo? Tudo que existe é substantivo. Quinta questão aqui também é uma questão de interpretação de texto, certo? Não vamos ler aqui para não perdermos tempo. Vamos passar para a sexta questão para ver, vamos lá. As regras também impactam aqueles que já vivem legalmente no país e pretendem, por exemplo, trazer cônjuge ou parentes para morar com ele. Conjugando o verbo destacado no pretérito imperfeito indicativo tem. Vamos lá, resposta de item D. Deixa eu marcar aqui direitinho. Pretérito imperfeito do indicativo, aquela ação que poderia ter acontecido, certo? As regras também impactavam aqueles que já viviam legalmente no país e pretendiam. Olha, pretendiam. É uma coisa que poderia ter acontecido. Então a resposta é o item D. Vamos lá. Questão 7. A linguagem é uma ferramenta multifacetada para comunicação. Ela se desdobra em diferentes tipos, adaptando-se a contextos variados. No texto intitulado Novas Regras dificultam a imigração para o Reino Unido. A linguagem expressa é não verbal, fática, metalinguística ou verbal. Resposta ao item D. O texto aqui, ó, esse artigo aqui, certo? Ele está todo na linguagem verbal, certo? Usando apenas palavras. Texto não verbal é quando eu uso imagens. Nós temos texto verbal com palavras e texto não verbal quando eu utilizo imagens ou sons. E o texto multimodal quando eu junto diversas formas de expressão, certo? Como uma propaganda, por exemplo, é um texto multimodal ou um texto misto. Fática, isso aqui é uma função da linguagem, certo? Que função de linguagem é essa? Fática é aquela que eu inicio ou mantenho um diálogo, geralmente uma conversa no WhatsApp, uma conversa por carta, que tem diálogos curtos, poucas pontuações. Metalinguística também é a função da linguagem, certo? É quando eu utilizo uma linguagem para explicar uma outra linguagem. Por exemplo, quando eu tenho um escritor que ele está escrevendo sobre o processo criativo dele, isso é uma função metalinguística. Questão 8. O número de orações presentes na frase é... Só lembrando, gente, que a frase ela pode ser nominal, que não contém verbo, ou apenas uma frase verbal, certo? A essa frase verbal, esse verbo presente, nós chamamos de oração. E nós temos também o período, que vai da letra maiúscula até o ponto final. No caso desse enunciado aqui, ó, é todo um período, certo? Eu vou até apagar aqui.
Vamos lá. De janeiro a dezembro deste ano, então, dentro do período, cada verbo vai contar uma oração. De janeiro a setembro deste ano, segundo dados do Ministério, foram concedidos uma locução verbal, conta uma. Esse número inclui todo tipo de vínculo no trabalho de estudante. Então só tem um aqui, dois verbos. Tem um verbo, incluir, e tem uma locução verbal. Então a resposta tem duas orações, certo? Número de orações presentes, 2, duas. Uma locução verbal e o verbo incluir. Questão 9. A partir de março entrarão em vigor novas regras de imigração. Sintaticamente é correto que o sujeito da oração é a expressão novas regras de imigração. Vamos lá. Verdade. O item A. Por quê? A partir de março você coloca a ordem direta. Novas regras de imigração entrarão em vigor a partir de março no Reino Unido. O que é que entrarão em vigor? Novas regras. Então, novas regras é o sujeito da imigração. Sempre pergunta para o verbo o que ou quem, certo? Se houver a resposta será o sujeito. Predicado verbal é expresso pela pessoa a partir de março. Não, isso aqui é uma locução adverbial. Sujeito à oração, a expressão novas regras de imigração. Não, é somente novas regras. Predicado verbo nominal. Não, isso aqui a partir de março entrará em vigor. Não, isso aqui é uma locução adverbial. Questão 10. Em um artigo ao tabloide inglês The Sun, o primeiro-ministro do Reino Unido escreveu: o termo destacado sintaticamente trata-se de... Eu tenho aqui, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Eu estou explicando quem é o primeiro-ministro. Isso aqui é um aposto explicativo, certo? Vou até escrever aqui para vocês, certo? É um aposto explicativo. Um aposto explicativo. Eu estou explicando o termo anterior, certo? Vamos lá, questão 10, vamos aqui para a questão... Deixa eu ir para aqui que é mais rápido. Então, gente, foram 10 questões aqui de português, certo? Aí nós temos também nessa banca, ela cobra informática, que aqui eu não vou entrar nessa área, que essa área não domino, matemática e os conhecimentos específicos, que é o comum de toda a área, certo? Dê só uma olhadinha, olha só, fala aqui sobre a gestante, questão de pacientes, essa coisa específica do cargo de técnico de enfermagem, certo? Eu passei aqui mesmo importante só para que vocês vejam como é que é cobrada a prova de português, certo? Muita questão de sujeito, oração, temos aí pronome relativo, figuras de linguagem, enfim. Espero que tenham gostado. Peço por gentileza que vocês deixem um like, se for possível se inscrevam, que eu vou trazer mais provas dessa banca para ajudar na preparação de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal.